Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo no canal LF Investidor. E hoje um vídeo bem diferente. Vocês estão vendo aí o histórico mensal dos meus aportes em todo o ano de 2021. A gente vai fazer uma retrospectiva aí de como foi a parte de fundos imobiliários na minha carteira, os aportes que eu tive ao longo de todo o ano e os dividendos que caíram no meu bolso. Aí, reinvestindo esses dividendos, feito bola de neve, começa a aumentar bastante aí o fluxo de dividendos futuros. E para quem quer começar o ano de 2022 fazendo um planejamento, esse vídeo é muito importante, porque além de mostrar a minha carteira, mostrar aí como foi aí o fluxo financeiro dela na parte de fundos imobiliários, eu também vou fazer uma simulação aqui, simulando o rendimento mensal, aporte mensal, total de meses. Você vai ver como vai ficar daqui a 5, 10 anos a sua carteira e como vai ser esses dividendos. Você vai projetar e ver se poderia pagar suas contas ou não e como é importante o aporte regular mensal. Então vamos lá. Eu tive aportes em todo o ano de 2021, aportes que não foram tão regulares. Você vê que teve aportes aqui de R$ 50, aporte de 500, aporte até de R$ 4.000. Então, em média, o que interessa é que foi 2.197. Então, você teve aportes aqui, por exemplo, em fevereiro de 4.000, teve em março de 670. Então, os meses que eu consegui aportar mais, eu tive aporte aqui pequeno de 275. Então, isso foi me gerando um fluxo de dividendos. Esses dividendos eles foram aumentando ao longo do tempo. Começou aqui com R$ 1, depois foi para 12, 24, agora já está na faixa aqui dos R$ 200, pelo menos nos últimos 3 meses, com exceção de novembro, que foi um pouquinho menor, mas você tem esse fluxo. Se eu pegar os últimos 3 meses e dividir por 3, vai dar uma média de dividendo de R$ 204, tá? Então, eu tenho essa média aqui de aporte, 2.197, eu tendo a aumentar, mas assim, pelo menos o meu objetivo é chegar no aporte mensal de R$ 2.000 e esse 204 de média de dividendo vai subir porque eu vou reinvestir nos próprios dividendos. Então, com relação ao dividend yield mensal, então estou com atualizado, está com 0,91 a minha carteira, tá? Tá certo que tem fundos de papel pagando mais de 1% ao mês. No entanto, como a minha estratégia é tanto ganho de capital como ganho de renda, não é só totalmente ganho de renda, claro que a maior parte dos fundos imobiliários que eu tenho é renda, fluxo contínuo de renda, que eu quero, mas alguns deles um pouco mais apimentado, eu quero uma valorização da cota para uma posterior realização. Então, eu aceito ter um dividend yield um pouquinho menor, mas com um potencial de colocar lucro no bolso com esses ativos, principalmente de tijolos que vão se valorizar. Então, o total de dividendos foi esse aqui, de 1.180, e o total investido de fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira é R$ 22.500. Vocês podem, de repente, para alguns isso é muito pouco, para outros pode se desanimar, porque, por exemplo, quem ganha 3, 4 mil reais não consegue aportar provavelmente, né, uma renda familiar dessa de 3, 4 mil reais, não consegue aportar esses R$ 2.000 de média. Mas você pode simular com um pouco menos de R$ 1.000, R$ 500. O importante é começar. Você vê aqui que os aportes não foram todos muito grandes. Isso aqui foram rendas que sobrou e aí eu consegui aportar, mas você vê que a maioria é aporte pequeno, de 600, 200. Então, com R$ 1.000, então com esses aportes você já faz uma diferença na sua carteira. E o fluxo financeiro só vai aumentando de renda passiva. Então, vamos simular aqui. Eu peguei esse site aqui, um site muito bacana da Forex Social, onde você pode ter o capital inicial. Por exemplo, se você começa a investir com R$ 1.000, por exemplo, vamos dizer que você tenha R$ 1.000 para começar a investir. Eu acho que a maioria dos brasileiros até consegue ter esse dinheiro, de repente, economizando. E o rendimento mensal, eu vou falar, vocês que estão acompanhando o cartão, o canal, vocês conseguem ter um dividend yield tranquilo mensal de 0,91 até mais. Eu vou colocar o rendimento da minha carteira, 0,91, que é um rendimento bem tranquilo de conseguir, tá bom? Muitos simulam com 1%, mas a gente sabe que quando os juros estão muito baixos,
dificilmente você vai conseguir 1% ao longo de 5, 10 anos. Então, coloquei 0,91, que é o rendimento da minha carteira. Diga-se de passagem que o meu objetivo não é só renda. Se fosse só renda, com certeza teria mais de 1%. Mas como é valorização de capital, eu estou também muito atrelado a fundos de tijolo que pagam dividendos menores. E o aporte mensal, eu vou colocar o aporte, esse aqui, a média que eu tive em 2021, projetando para 2022. Isso sem contar com a inflação, que na verdade vai aumentar os seus aportes, mas eu vou desconsiderar isso para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então vai ficar 2.197, vou arredondar para 2.198, porque tem 92 centavos, né? Então vou botar 2.198. Então esse vai ser meu aporte, 2.198. E o total de meses eu vou colocar 10 anos, então 120 meses. Só para a gente ter uma noção. É claro que com o passar do tempo, esse aporte aqui vai ficar pequeno, porque, por exemplo, como os salários, né, vão sendo corrigidos com a inflação, pelo menos alguns deles, né, dependendo da situação da profissão que você exerce, então, teoricamente, daqui a 5, 10 anos eu vou estar aportando um pouco mais, de 2.000, vou estar aportando 2.500, por exemplo. Mas eu vou considerar somente esses 2.000 para ficar fácil o nosso entendimento, 2.198. Então a gente tem aqui o capital inicial de 1.000, 0,91, 2.198. Você vê aqui que no começo, basicamente aqui nessa linha, aqui você tem o total aportado na amarela e na azul o total de dinheiro que você tem na sua carteira. Então você vê que no começo, nos primeiros 5 anos, basicamente a diferença, o spread do total de aportado, praticamente todo o dinheiro que você tem é o que você aporta. Com o passar dos anos, essa diferença vai aumentando. Você vê aqui que esse espaço aqui, ele está muito maior, por exemplo, do que aqui, nos 6 anos. Então, isso que é o efeito bola de neve dos juros compostos. Então, você tem aqui, ao final de 10 anos, eu vou ter aportado 264 mil e 264.760 e vou ter de total, junto com aporte e com juros, R$ 477.720,63. Então você vê que realmente é bem bacana. No meu caso, isso aí vamos dizer que se você quiser simular para mais tempo, 240, por exemplo, essa diferença fica maior ainda. Você vê que eu vou ter aportado só 528.520 e vou ter R$ 1.891.457 reais, tá bom? Vamos dizer que a sua realidade não é essa, você só tem R$ 1.000, mas você não consegue aportar mensalmente esses 2.198. Vamos dizer que você só consiga aportar R$ 1.000. Isso aí eu acho que a maioria dos brasileiros de repente conseguiriam fazendo um esforço. Já em 240 você teria R$ 865 mil, sendo que você só aportou 241 mil. Então, diga-se de passagem, a gente consegue ver que todo mundo poderia ter uma aposentadoria sem depender do INSS, mas muitos dos brasileiros não têm essa oportunidade de conhecimento e você que segue aqui o canal tem. Eu vou colocar aqui, só para projeção pessoal, o total de fundo que eu tenho investido, vou começar a partir da presente 22.500. Então, isso eu já tenho. Então, já coloco aqui 22.500 para vocês verem qual é o meu objetivo e vocês se inspirarem e conseguir também replicar para o seu objetivo pessoal. 0,91, vou deixar esse rendimento mensal. Meu aporte mensal vai ser, a meta é que seja isso aqui, ó, 2.198. R$ 2.198 e eu vou colocar 120 meses, que seriam 10 anos. Então, eu vou ter aportado R$ 286.260 e eu vou ter R$ 541.479. Então, assim, esse é o dinheiro que eu vou ter na minha carteira de fundos imobiliários daqui a 10 anos, se eu manter esse aporte mensal. Se eu aumentar, aí com certeza isso aqui vai ficar maior. Então, vamos ver quanto que eu teria de dividendo nesses 10 anos. Então, eu pego 541.479, então 541.479 vezes 0,091, que é a rentabilidade da minha carteira de mensal para ver quanto que eu vou ter de dividendo. Então, eu teria quase R$ 5.000 de dividendo. R$ 5.000 não
talvez ali não pagaria todas as minhas contas daqui a 10 anos, mas já me deixaria numa situação bem mais tranquila. A maioria dos brasileiros, R$ 5.000, mesmo daqui a 10 anos, não vai ser pouco dinheiro. É um dinheiro bem substancial. Até muito da população estará ganhando menos do que isso. Isso eu já vou ter só de fluxo de fundos imobiliários. Lembrando que eu ainda tenho ações também que pagam dividendo. Então, se eu colocar uma quantidade de meses maior, por exemplo, daqui a 20 anos, então a gente vê que quanto mais cedo você começar, melhor. Eu teria aportado 550 mil e terei 2.080.000 reais daqui a 20 anos. 2.080.000 reais, então a gente vê que, se eu colocar aqui, ó, 2.080.538. 2.080.538. Que é isso, não esqueci de nada. Vezes 0,0091. Então, eu terei 18 mil, quase 19 mil, só de dividendos de fundos imobiliários. Mesmo com a inflação, isso vai ser muito dinheiro. Provavelmente 18 mil reais daqui a 20 anos, só de dividendos, com certeza pagará pelo menos as minhas contas básicas, né? Fora os outros dinheiros investidos que eu vou ter também. Então, sim, é uma propensão muito positiva, vale muito a pena o aporte mensal. Quem fala que investimento ele não dá dinheiro, não dá retorno a longo prazo, está cometendo uma grande injustiça, é uma mentira. Sim, você com aporte regular, sabendo ter uma boa carteira diversificada, sabendo ter um rendimento mensal. É claro que se eu aumentar esse rendimento aqui para, por exemplo, se eu consigo 1,1%, que é muito difícil a pessoa conseguir isso, né, que dá 14% ao ano, nem os maiores investidores conseguem ter uma regularidade com isso aqui, seria muito difícil. Você vê que eu já teria aqui quase 3 milhões, aí já seria um aporte bem menos, mesmo aporte tendo um resultado de, por exemplo, quase 1 milhão a mais. Então, assim, só esse pequeno rendimento mensal aqui já me deu isso. Mas a gente vê que o aporte mensal ele é mais importante, porque se eu colocar aqui, ó, 0,91 e eu colocar aqui 3 mil reais, você vê que ele vai fazer um peso muito diferente. Eu vou ter aqui, ó, aqueles, por exemplo, a diferença daquele de 1,1, eu já vou ter aqui quase os 3 milhões, aportando 3 mil mensal, que eu acho que é até o mais simples de acontecer, porque a gente está vendo aqui 20 anos. Então, isso aí é uma análise bem básica, né? Você pode fazer isso com a sua realidade, eu até incentivo você a fazer, e é para você ver como andará ali a minha tese de investimento. Você também pode ver aí toda segunda-feira como é que está montada a minha carteira e as teses também. E eu todo mês vou estar trazendo no primeiro domingo de cada mês algum estudo sobre isso e mostrando também os meus aportes e como está o andamento do total de dinheiro que eu tenho em fundos imobiliários. E você vai acompanhando, eu creio que nesse canal a gente vai crescer junto. Daqui a pouco eu estou com 30, 50, até 100 mil reais investidos em fundo imobiliário. Esse é o meu objetivo. Espero que tenham gostado, espero que tenham motivado aí as pessoas aí, você que tem até menos e consegue também ter uma boa aposentadoria ao longo, claro que não é de 5, 8 anos, é 10, 20, 25 anos, você consegue se aposentar sim e só vivendo de rendimento, não precisa virar escravo do seu trabalho com 50, 60 anos de idade, como a maioria dos brasileiros, infelizmente, tá bom? Peço o seu like mais uma vez, se você gostou do vídeo, peço também que ative o sininho e se inscreva no canal e bom investimento a todos, vamos que vamos!